Neste momento, alguns estados-nação e atores individuais estão interceptando e armazenando muitos dados criptografados, como senhas, detalhes bancários e números de segurança social. Mas eles não conseguem abrir esses arquivos, então por que estão fazendo isso? Eles acreditam que, nos próximos 10 a 20 anos, terão acesso a um computador quântico capaz de quebrar a criptografia em minutos. Esse procedimento é conhecido como armazenar agora descriptografar depois, ou SNDL, e funciona porque há informações disponíveis hoje que ainda serão valiosas em uma década, coisas como pesquisa industrial e farmacêutica e inteligência governamental ultra-secreta, e todos estão cientes dessa ameaça. A NASA diz que um computador quântico suficientemente grande, se construído, seria capaz de minar todos os algoritmos de chave pública amplamente implantados. Entre 5 e 10 anos, a computação quântica quebrará a criptografia que conhecemos atualmente. Os computadores quânticos ainda estão distantes, mas já são uma ameaça devido ao armazenar agora descriptografar depois. Por isso, o Congresso dos Estados Unidos aprovou legislação que obriga as agências a adotarem novos métodos de criptografia resistentes a esses computadores. Os esquemas de criptografia atuais têm sido notavelmente eficazes, funcionando bem por mais de 4 décadas. Até os anos 70, para trocar informações privadas com alguém, era necessário um encontro pessoal e o compartilhamento de uma chave secreta. Essa mesma chave seria usada para criptografar e descriptografar mensagens, então é conhecida como um algoritmo de chave simétrica. Desde que ninguém mais toque na chave, suas mensagens estão protegidas. Mas, e se você quiser enviar informações para um desconhecido com quem é muito difícil se encontrar pessoalmente? Você não pode compartilhar uma chave por um canal inseguro como uma linha telefônica ou o correio porque ela pode ser interceptada. E foi isso que, em 1977, levou 3 cientistas, Rivest, Shamir e Adleman, a chegar a um avanço na criptografia. Hoje, é conhecido pelas iniciais RSA. E funciona basicamente assim. Cada pessoa tem 2 números primos realmente grandes, todos seus, que mantém em segredo. Eles multiplicam esses números para obter um número ainda maior, que tornam público para todos verem. Agora, se eu quiser enviar a alguém uma mensagem privada, uso o grande número público dessa pessoa para embaralhar minha mensagem, e eu a embaralho de tal maneira que é impossível desembaralhar sem conhecer os 2 fatores primos que formaram esse número. Este é um sistema de chave assimétrica, pois chaves diferentes são usadas para criptografar e descriptografar a mensagem. Então é fácil para o meu destinatário pretendido decodificar, mas impossível para todos os outros, a menos que eles possam fatorar esse grande número público. Agora, alguém poderia tentar fatorá-lo usando um supercomputador no melhor algoritmo de fatoração conhecido, a peneira de campo numérico geral, mas a criptografia moderna usa números primos que têm cerca de 313 dígitos. Fatorar um produto de 2 primos deste tamanho, mesmo com um supercomputador, levaria cerca de 16 milhões de anos. Mas não em um computador quântico. Veja, em computadores normais, um bit só pode estar em um estado de cada vez, ou 0 ou 1. Então, se você tivesse 2 bits, eles poderiam estar em um dos 4 estados possíveis, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Digamos que cada estado representa um número, 0, 1, 2 ou 3. Para calcular, por exemplo, 7 elevado à potência de um desses números, só é possível fazer para um estado por vez. Neste caso, 7 ao quadrado resulta em 49. Computadores quânticos consistem em qubits, que também têm 2 estados, 0 ou 1. Mas, ao contrário de um bit clássico, um qubit não precisa estar em apenas um estado de cada vez. Ele pode estar em uma combinação arbitrária desses estados, uma superposição se preferir de 0 e 1. Então, se você tem 2 qubits, eles podem existir simultaneamente em uma superposição de 0, 1, 2 e 3. Agora, quando repetimos o mesmo cálculo, ele realmente realizará o cálculo para todos esses números ao mesmo tempo. E o que nos resta é uma superposição das diferentes respostas. 1, 7, 49 e 343. Se adicionarmos outro qubit, dobramos o número de estados possíveis. Então, com 3 qubits, podemos representar 8 estados e, portanto, realizar 8 cálculos de uma vez.
Com apenas 20 qubits, é possível representar mais de 1 milhão de estados diferentes, permitindo o cálculo simultâneo de mais de 1 milhão de respostas distintas. Com 300 qubits, você pode representar mais estados do que há partículas no universo observável. Isso parece incrivelmente poderoso mas há um grande porém. Todas as respostas para o cálculo estão embutidas em uma superposição de estados, mas você não pode simplesmente ler essa superposição. Ao fazer uma medição, apenas um valor aleatório da superposição é obtido e todas as outras informações são perdidas. Então, para aproveitar o poder de um computador quântico, é necessário converter inteligentemente uma superposição de estados em uma que contenha apenas as informações desejadas. Essa tarefa é extremamente difícil. Por isso, para a maioria dos usos, os computadores quânticos são inúteis. Até agora, só identificamos alguns problemas onde podemos realmente fazer isso, mas por sorte, são exatamente esses problemas que formam a base de quase toda a criptografia de chave pública que usamos hoje. Em 1994, Peter Shor e Don Coppersmith descobriram como realizar uma transformada quântica de Fourier. Funciona como uma transformada de Fourier normal. Quando aplicada a um sinal periódico, retorna as frequências presentes nele. Isso pode não parecer interessante, mas considere o seguinte. Se tivermos uma superposição de estados que é periódica, ou seja, os termos na superposição são separados por uma quantidade regular, podemos aplicar a transformada quântica de Fourier e ficaremos com estados que contêm a frequência do sinal. Então isso nós podemos medir. A transformada quântica de Fourier nos permite extrair informações de frequência de uma superposição periódica, e isso vai ser útil. Então, como um computador quântico fatora o produto de dois primos muito mais rápido do que um computador convencional? Quero explicar isso primeiro passando por um exemplo simples, sem a necessidade de um computador quântico. E então, mostrarei como um computador quântico poderia executar este método, mesmo para um número muito grande em um curto período de tempo. Então, digamos que temos um número n, que é o produto de dois primos, p e q. Para este exemplo, vamos definir n igual a 77. Agora, aposto que você pode adivinhar os fatores primos, mas vamos fingir por um momento que não os conhecemos, porque com um produto de primos realmente grandes, nós não saberíamos. Agora, eu quero usar um fato sobre números que parece mágica. Escolha um número g que não compartilhe nenhum fator com n. Se você multiplicar g por si mesmo repetidamente, você sempre, eventualmente, alcançará um múltiplo de n mais 1. Em outras palavras, você sempre pode encontrar algum expoente r, tal que g elevado à potência de r é um múltiplo de n mais 1. Vamos ver como isso funciona. Escolha qualquer número que seja menor que 77. Eu escolho o 8. Este número não compartilha fatores com 77. Se você estivesse fazendo isso com grandes primos, seria extremamente improvável escolher por acaso um número que compartilha fatores com n. Agora, multiplique 8 por ele mesmo repetidamente, elevando-o a potências cada vez mais altas, e então divida cada resultado por 77. Não estamos interessados em quantas vezes 77 entra no número, apenas no resto. Porque em algum momento 77 deve dividir um desses números com um resto exatamente de 1. Então 8 dividido por 77 é 0 com o resto 8. 64 dividido por 77 é 0 com o resto 64. 512 dividido por 77 é 6 com um resto de 50. E à medida que continuamos, obtemos restos de 15, 43, 36, 57, 71, 29 e finalmente 1. Então, temos isso. 8 elevado à 10ª potência é 1 a mais que um múltiplo de 77. Então, encontramos o expoente r, que satisfaz essa equação. Mas como isso ajuda a encontrar os fatores de n? Bem, rearranjamos a equação para trazer um para o lado esquerdo, e então podemos dividi-la em dois termos, assim. E agora, contanto que r seja par, temos um número inteiro vezes outro número inteiro é igual a um múltiplo de n. Isso parece notavelmente semelhante a p vezes q igual a n. Já que p e q estão do lado direito da equação, eles também devem estar do lado esquerdo, apenas multiplicados por alguns fatores adicionais.
Então, uma maneira de pensar sobre o que fizemos é que pegamos um palpite ruim para um dos fatores, g, e ao encontrar o expoente r, transformamos isso em dois palpites muito melhores que provavelmente compartilham fatores com n. Como r era 10, os dois termos do lado esquerdo são 8 elevado à potência de 5 mais 1, 32.769, e 8 elevado à potência de 5 menos 1, 32.767. Esses dois números provavelmente compartilham fatores com n. Para encontrá-los, utilizamos o algoritmo de Euclides. Se você quer encontrar o maior divisor comum de dois números, digamos 32.769 e 77, divida o número maior pelo menor e registre o resto. Neste caso, 32.769 dividido por 77 dá um resto de 44. Desloque os números uma posição à esquerda e repita. Dividimos 77 por 44 com o resto 33. Repita o processo. 44 dividido por 33 tem resto 11. E de novo, 33 dividido por 11 é 3, resto 0. Quando o resto é 0, o divisor é o maior fator comum entre os dois números com os quais você começou. Neste caso, é 11, que de fato é um fator de 77 e 32.769. Você poderia fazer o mesmo procedimento com o outro número ou simplesmente dividir 77 por 11 para obter 7, seu outro fator primo. Então, para recapitular, se você quiser encontrar os fatores primos p e q de um número n, primeiro faça um palpite ruim g. Segundo, descubra quantas vezes r você tem que multiplicar g por si mesmo para alcançar um número maior que um múltiplo de n. Terceiro, use esse expoente para calcular dois novos números que provavelmente compartilham fatores com n. E, finalmente, use o algoritmo de Euclides para encontrar os fatores compartilhados entre esses números e n, o que deve lhe dar p e q. Não é necessário um computador quântico para executar esses passos, mas em um computador clássico o método não seria mais rápido que outros. O processo-chave que um computador quântico acelera é o passo 2, encontrar o expoente ao qual você eleva g para igualar a 1 mais que um múltiplo de n. Para entender por quê, vamos voltar ao nosso exemplo onde 8 elevado à potência de 10 é 1 a mais que um múltiplo de 77. Observe o que ocorre com os restos ao elevarmos 8 à potência de 10, 11, 12 e assim sucessivamente. Bem, obtemos restos de 8, 64, 50, 15, 43, 36, 57, 71, 29 e, novamente, 1. Os restos se repetem e eles continuarão se repetindo. Note como o expoente que resulta em um resto de 1 é 20, que é 10 a mais do que o primeiro expoente que resultou em um resto de 1. Então sabemos que 8 elevado a 38 elevado a 40, 8 elevado a qualquer potência divisível por 10, também será 1 a mais que um múltiplo de 77. Também vale a pena notar que se você escolher qualquer resto, digamos 15, da próxima vez que encontrar esse mesmo resto, o expoente terá aumentado em 10. Então você pode encontrar o expoente r, que nos leva a 1 a mais que um múltiplo de n olhando para o espaçamento de qualquer resto, não apenas 1. Lembre-se disso. Aqui traço os restos em escala logarítmica para que você veja que são periódicos, com período de 10. Se eu tivesse feito um palpite diferente, digamos que eu tivesse escolhido g igual a 15 em vez de 8, bem, então o período seria diferente, e os restos seriam diferentes, mas sempre haveria um resto de 1. Por que isso? Agora que você percebeu que isto é um padrão repetitivo, podemos retornar ao começo. E qualquer número elevado à potência de 0 é 1. Então, isso é realmente o primeiro resto, então ele também deve aparecer quando o ciclo começar novamente. Agora estamos prontos para usar um computador quântico para fatorar qualquer grande produto de dois primos. Primeiro, dividimos os qubits em dois conjuntos. O primeiro conjunto preparamos em uma superposição de 0 e 1, e 2 e 3, e 4 e 5, e 6 e 7, e 8 e 9 até 10 elevado à potência de 1234. Sim, essa é uma superposição enorme, mas se tivéssemos qubits perfeitos, precisaríamos apenas de cerca de 4100. O outro conjunto possui quantidade similar de qubits,
todos no estado 0 por hora. Agora fazemos nosso palpite G, que provavelmente não compartilha fatores com N. Elevamos G à potência do primeiro conjunto de qubits, depois dividimos por N e armazenamos o resto no segundo conjunto de qubits, deixando o primeiro conjunto de qubits como estava. Agora, temos uma superposição de todos os números com os quais começamos e o resto de elevar G à potência desses números dividido por N, e através desta operação emaranhamos nossos dois conjuntos de qubits. Mas não podemos simplesmente medir essa superposição. Fazer isso geraria um valor aleatório e não traria aprendizado. Mas há um truque que podemos usar. Se não medirmos toda a superposição, mas apenas a parte restante, obteremos algum resto aleatório. Mas esse resto não ocorrerá apenas uma vez. Ele ocorrerá várias vezes, toda vez que aparecer no ciclo. Imagine que estávamos fazendo isso com o exemplo de antes, com n igual a 77 e g igual a 8. Se o resto que medimos fosse, digamos, 15, então haveria vários termos em nossa superposição, porque existem vários expoentes que você pode elevar g para dar esse mesmo resto, expoentes 4, 14, 24, 34 e assim por diante. Eles estão separados por 10, e esse valor é o expoente que satisfaz nossa equação. Então, mais geralmente, após medir o resto, ficaremos com uma superposição de estados que compartilham o mesmo resto, e os expoentes serão todos separados pela mesma quantidade R. Este é o número que estamos procurando. Como o resto agora é o mesmo para todos os estados, podemos colocá-lo de lado e agora temos uma superposição que é periódica. Cada termo é separado dos vizinhos por uma quantidade R. Se agora aplicarmos a transformada quântica de Fourier a essa superposição de estados, estou simplificando um pouco aqui, ficaremos com estados contendo 1 sobre R. Então tudo o que resta a fazer agora é realizar uma medição e encontrar R invertendo-o. E é isso para a parte quântica. Agora, se R for par, podemos usá-lo para transformar nosso mau palpite G em dois números que provavelmente compartilham fatores com N. E se esses termos não forem múltiplos de N, podemos usar o algoritmo de Euclides para encontrar os fatores de N e quebrar a criptografia. Isso exigiria apenas alguns milhares de qubits perfeitos, mas os qubits que temos hoje são imperfeitos. Então, precisamos de qubits adicionais para atuar como informações redundantes. Em 2012, estimou-se que seriam necessários 1 bilhão de qubits físicos para quebrar a criptografia RSA. Mas 5 anos depois, esse número caiu para 230 milhões. E em 2019, após mais avanços tecnológicos, essa estimativa despencou para apenas 20 milhões de qubits físicos. Então, quantos qubits temos hoje? Bem, se olharmos para o estado dos computadores quânticos da IBM, estamos longe desse número de qubits, mas o progresso parece ser exponencial. Agora é apenas uma questão de tempo até que essas duas curvas colidam e toda a nossa criptografia de chave pública seja quebrada. Cientistas têm buscado novas formas de criptografia de dados resistentes a ataques de computadores normais e quânticos, pois essa ameaça é conhecida há tempos. Em 2016, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, promoveu uma competição para descobrir algoritmos criptográficos resistentes a computadores quânticos. Criptógrafos de todo o mundo enviaram 82 propostas que foram rigorosamente testadas. Algumas foram quebradas e, em 5 de julho de 2022, o NIST selecionou 4 algoritmos para fazer parte de seu padrão criptográfico pós-quântico. Então, como eles funcionam? 3 dos algoritmos são baseados na matemática de grade. Vamos fazer um exemplo simples no sistema bidimensional. Pegue 2 vetores R1 e R2. Ao somar diferentes combinações inteiras desses vetores, como 3 vezes R1 e 1 vezes R2, você pode obter 2 pontos distintos. O conjunto de pontos alcançáveis pela combinação desses 2 vetores de diferentes formas é denominado reticulado. Agora eu também vou te dar o ponto C, e sua tarefa é me dizer qual combinação de R1 e R2 me levará ao ponto do reticulado mais próximo de C. É bastante fácil ver que podemos chegar lá indo na direção de R2 duas vezes e na direção negativa de R1 duas vezes. Simples o bastante. Mas esses vetores R1 e R2 não são os únicos vetores que podem te dar esse reticulado. Pegue B1 e B2, por exemplo.
Esses vetores também constroem o mesmo reticulado. E agora, se eu te fizer a mesma pergunta novamente, você pode me dizer a combinação de B1 e B2 que te leva ao ponto do reticulado mais próximo de C. Isso ficou bem mais difícil. Mas por que isso? Cada vez que damos um passo, estamos tentando nos aproximar na direção X ou Y. Mas com os vetores B, cada vez que damos um passo na direção certa com um vetor, ele nos desvia na outra direção, e é por isso que esses vetores são muito mais difíceis de trabalhar. No final, leva-nos uma combinação de 8 vezes B1 e menos 6 vezes B2 para chegar ao ponto de reticulado mais próximo. Isso é muito mais difícil do que antes, mas ainda é um problema relativamente fácil de resolver. Mas se estendermos para 3 dimensões, isso já se torna muito mais difícil, especialmente porque não nos é dado o conjunto de todos os pontos de reticulado. Você recebe apenas os vetores que o compõem. Ao encontrar um ponto de reticulado próximo ao alvo, ainda é necessário verificar os outros pontos próximos para garantir que o seu é o mais próximo. Considerando um círculo de raio R em 2 dimensões, a quantidade de pontos de reticulado dentro dele é proporcional a R ao quadrado. Adicione uma terceira dimensão e o número de pontos na esfera é proporcional ao cubo de R. Observe como o número de pontos de reticulado aumenta conforme o número de dimensões cresce. Resolver o problema do vetor mais próximo é moleza para o seu computador em 3 dimensões. Até mesmo 100 dimensões devem ser gerenciáveis. Mas nos esquemas de criptografia propostos para o futuro, usaremos cerca de 1000 dimensões. Dê um passo na direção certa em uma dessas dimensões, e você poderia potencialmente estar dando um passo errado nas outras 999 dimensões. Você ganha algumas, você perde todas as outras. Com tantas dimensões, torna-se extremamente difícil encontrar o ponto mais próximo, mesmo para os computadores mais poderosos. A menos que você conheça um bom conjunto de vetores. Então, como usamos isso para criptografar dados? Voltemos ao nosso exemplo bidimensional. Cada pessoa tem um bom conjunto de vetores que descreve uma rede, mas eles mantêm esses vetores em segredo, e só compartilham sua rede publicamente usando um conjunto de vetores que é difícil de trabalhar. Agora, se eu quero enviar uma mensagem para alguém, eu escolho um ponto em sua rede. Digamos que este ponto corresponde ao número 7. Então, se eu quiser enviar o número 7, posso pegar esse ponto, mas adiciono algum ruído aleatório a ele. Então a mensagem que eu envio não está exatamente naquele ponto mais perto dele. Para decodificar a mensagem, meu destinatário deve descobrir qual ponto do reticulado está mais próximo do ponto da mensagem. Em 1000 dimensões, isso será extremamente difícil de fazer a menos que você tenha um bom conjunto de vetores, o que meu destinatário tem. Então é fácil para o destinatário, que tem os bons vetores, mas difícil para todos os outros. Pelo que sabemos, esse problema é muito difícil de resolver para computadores normais e quânticos. Nos bastidores, um exército de pesquisadores, matemáticos e criptógrafos trabalha para manter seus dados secretos. Esses são alguns dos heróis anônimos que nos manterão seguros no futuro, impedindo a vigilância em massa pelos governos, protegendo a infraestrutura crítica e permitindo que você viva como se os computadores quânticos nunca tivessem sido inventados.